dia, boa tarde, boa noite, pleno verão, né? Que bênção nós podermos viver também este tempo. E nós estamos aqui, segunda-feira pela manhã. Toda segunda-feira nós falamos do MBCV Cast, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e temos esse expediente, esse momento, onde nas segundas-feiras pela manhã temos uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, que vem todas as segundas trazer, então, uma palavra de sabedoria, uma gota de sabedoria. E ele vai partilhando, compartilhando e a gente vai crescendo junto. E eu quero convidar você que ainda não é assinante do nosso canal, curte aí, se inscreve para que você possa receber todas as notificações e que nós possamos compartilhar conteúdos bons. Quantos conteúdos você compartilha e que não traz nenhum benefício para as pessoas? Você só compartilha para as pessoas rirem, né? E nós que estamos aqui estimulando você a compartilhar bons conteúdos, quando você se identifica com a palavra, quando você se identifica com a direção. Então, compartilhe com pessoas que às vezes precisam só de um ato seu de bondade, porque é um ato de bondade a gente compartilhar conhecimento, ok? Bom dia, apóstolo Neuci, tudo bom? Bom dia, pastor Eliane, tudo bem? Estamos aí já indo para o final do mês de janeiro. Tivemos uma passagem de ano, novas perspectivas, mas cada vez parece que isso afunila mais. E justamente Deus vendo isso, que estamos vivendo o final dos tempos, então é tempo de buscar sabedoria, e não estamos repetindo, estamos nos aprofundando, porque o ano que passou se falou muito em sabedoria, mas uma coisa poucos discerniram, foi falado muito numa sabedoria inferior, para consumo próprio, para interesses pessoais, apenas para a vida terrena. E este ano continuamos como sabedoria para a gestão da vida, e cada ano que passa mais se aproxima a vinda de Cristo. E justamente necessitamos da sabedoria superior para não perdermos o tempo da nossa existência. Pois se Cristo voltar e os que não subirem com ele, que estando vivos ainda, perderam o tempo de existência, não entenderam o tempo, não se prepararam, não tiveram sabedoria para, mesmo vivendo nesse mundo presente, estarem também se preparando para o mundo futuro. Sabedoria, uma palavra que nos desafia, né? Hoje ainda estava lendo algumas coisas e até postei sobre isso, né? Diz o seguinte: a vida executa quem não quer mais aprender. Quem tomou a decisão de eu não quero mais aprender, então a vida vem e ela não tem necessidade de existência, ela não quer mais aprender, entende? Ela estagna e a vida vem e executa. Olha que forte isso aqui. É forte, mas é uma realidade. Porque a vida não dá. A vida devolve. Exatamente. Então vai devolver para quem não quer descobrir o sentido da sua própria vida. Então a vida vai devolver o quê? O nada. O incerto. A obscuridade. A escuridão. Porque não se sabe numa escuridão o que tem pela frente. No último episódio, o senhor falou algo muito importante, muito profundo, que é quando você usa a sabedoria, você descansa as emoções, né? Então, ou seja, o contrário também é verdadeiro. Se você não usa a sabedoria, você vive numa constante angústia, você vive num constante uma gangorra emocional, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente retomar, porque é um ponto que eu creio que a maioria da população hoje, apóstolo, está vivendo um momento de muita angústia e ansiedade.
E justamente pela falta da sabedoria, as pessoas precisam então de momentos, eventos que mexam com as emoções. A falta da sabedoria faz com que a pessoa então procure atender e suprir emoções, preencher um vazio que automaticamente a sabedoria em ação estaria ocupando o espaço. Mas quando a pessoa não ocupa os seus espaços com a sabedoria, fica um vazio, e aí a pessoa necessita de um êxtase, de um choque, necessita de uma busca, de um diferente, de um prazer, de uma aventura. É uma coisa que cada um entende de uma maneira, mas essa busca desenfreada pelo prazer, pela felicidade, até pelo bem-estar, é falta de sabedoria. Pois a sabedoria lhe ensina a você tirar o melhor de cada momento, de cada coisa. Você não descarta coisas úteis e você não perde oportunidades preciosas. Então a sabedoria lhe ensina a ter uma gestão muito proveitosa para o seu bem. Então, sabedoria, e ainda vou fazer mais uma colocação que a minha experiência já identificou. Às vezes, pela falta da sabedoria, a gente tem que usar muito as emoções, as preocupações. O que é uma preocupação? É uma emoção. O que é um incômodo? Uma emoção. O que é uma ira? É uma emoção negativa. O que é, às vezes, a necessidade de se reunir num lugar para desopilar, para rir bastante ou para ver coisas aí que sejam cômicas? É uma forma de ocupar a vida com as emoções. Deixe suas emoções para você se realizar com o fruto, com o efeito, com a prática da sabedoria. Isso me traz à memória muitos casos que eu já acompanhei também, que eu já vivi, né, quando eu era mais jovem. Então tu trabalha de segunda a sexta-feira, então tu tem um objetivo. Tu não tem como fugir desse trabalho, porque se tu não trabalhar, tu não come, né? Então quando começava a chegar a quinta-feira, começava a preocupação. O que eu vou fazer no fim de semana? O que eu vou fazer na sexta-feira? O que eu vou fazer no sábado de noite? Né? Então, isso explica porque muitas pessoas hoje, elas já têm uma certa rotina de saídas de sexta, de sábado à noite, por conta de que elas precisam ocupar o espaço, porque se não ocupar o espaço, vem a angústia. Veio um tédio. Veio o tédio, veio, né, aquela coisa de, pô, eu não tô com emoções afloradas, né? Então é muito importante a gente entender. A sabedoria vai fazer o seguinte, vai fazer nós fazermos perguntas para nós mesmos, né? Essas perguntas do que isso é importante, isso realmente me edifica, isso vai gerar alguma despesa, isso vai tirar alguma parte de descanso. Essas perguntas que a gente vai fazendo, e eu acho que a gente vai fazendo isso depois que a gente amadurece. Sim. Antes a gente só quer viver, curtir a vida, né, pastor? A sabedoria nos ensina a nos conhecer, primeiro. Segundo, a nos relacionar com nós mesmos. Se você não for o seu melhor amigo, se você não for o seu melhor confidente, se você não for o seu melhor mentor, tem alguma coisa errada. Existe um vazio. A sua vida não foi bem construída. Então nunca é tarde para recomeçar. É ano da sabedoria, e a sabedoria para esse ano é a superior. É a superior que começa com as coisas mais básicas, mais simples, porém, dentro de suas raízes e de suas origens.
Por isso que a sabedoria, e o que nos leva à sabedoria superior, são os princípios, os valores, os padrões de justiça, os mandamentos dados por Deus. Isso é muito prático e é difícil, a gente às vezes demora a entender que tudo que Deus deixou para nós como instrução, como mandamentos, como leis, como caminhos, como testemunhos, não é para ele ser mais Deus, não é para Deus ser mais honrado. Quero dizer uma coisa para todos aqui. O modelo de reino de Deus está numa família, no relacionamento de um pai com um filho. Por exemplo, por que a preocupação dos pais, inclua a mãe junto, os dois, de educarem bem o filho? É para o bem dos pais ou é para o bem e o futuro dos filhos? A preocupação dos pais ensinarem, escolarizarem, educarem, formarem, prepararem para a vida, é para o bem dos pais ou é para o bem e o futuro dos próprios filhos? Assim, o plano, os projetos, os mandamentos de Deus é para nós. Deus nos deixou tudo isso para o nosso bem, para o nosso futuro, pois nós somos as suas obras mais preciosas da criação. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, com capacidade, com gestão. E toda a instrução divina é para o nosso bem. Por isso que o profeta Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: e ele te declarou, ele quem? O Senhor te declarou, ó homem, o que é bom, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então nisso nós podemos entender que toda a instrução divina é para o nosso bem. E eu aprendi isso. Eu vivi 16 anos da minha vida sem Deus fazer parte da gestão dela. E a partir de Deus começar a fazer parte da gestão da minha vida, eu colocando em prática tudo que eu fui aprendendo da palavra, os mandamentos, a palavra de Deus, foi fazendo bem para mim. E quando o ser humano está de bem, ele não foge das suas origens, ele não foge do desígnio para o qual ele foi criado, ele não foge do propósito para com a vida. E Deus se alegra, assim como um pai se alegra quando um filho se encaminha, se preparou e a vida dele está dando resultado, está se destacando. A alegria do pai é ver o sucesso. A alegria de Deus é ver que a nossa vida, tudo está indo bem. É o desejo de Deus para nós. Então eu vou na igreja para agradar a Deus. Vá à igreja para você ser melhor. Aprenda a louvar para você ter uma alma mais leve, mais domesticada, mais mansa. Leia a Bíblia, que você vai conhecer melhor como Deus criou todas as coisas. E aí você vai começar a dar valor e ver o lado certo, o lado errado. Você vai ver o que está faltando para nós, porque estamos sempre aquém de nossos planos, projetos e sonhos. Eu tenho certeza que quanto mais perto de Deus, quanto mais a gente se ajusta ao que Deus deixou para nós, para o nosso bem, nós é que desfrutaremos desse bem. Mas eu penso assim que a gente tem aqui uma audiência de pessoas mais maduras, né, apóstolo? Porque normalmente são os mais maduros que buscam essas mudanças, né? Porque entram nessa consciência de que precisam mudanças, né? Mas a gente também tem um ou outro mais jovem que está ouvindo aí a nossa
nossa live, né? E a gente vê assim que essa nova geração que está vindo por aí, que está aí nessa faixa etária dos 20, dos 30 anos, eles não estão muito preocupados com isso, sabe, pastor? Eles estão preocupados mesmo em se dar bem, né? Ganhar dinheiro. E se dar bem sem trabalhar muito. Ontem ainda falei com uma pessoa e ela disse, eu não quero um trabalho pesado e sujo. Eu quero um trabalho leve e limpo. E rendoso. Rendoso, é. Né? Então, essa gestão que a gente fala, essa palavra sabedoria, hoje, os mais jovens, eles ignoram, sabe? Eles ignoram isso. Mas eu queria retornar um pouquinho, porque por conta desses mais jovens que nos assistem, que o senhor fizesse esse paralelo que existe entre... Porque a gente fala aqui com muita naturalidade, porque é a nossa linguagem de dia a dia, né? Mas para aqueles que não vêm na igreja, para aqueles que não estão aqui, qual o paralelo entre essa sabedoria inferior? O que é essa sabedoria inferior? E o que é essa sabedoria superior? Porque se eu estou falando de sabedoria, eu estou falando de alguém que sabe além da inteligência. Além da inteligência. Se eu sei além da inteligência, então como que ela pode ser inferior? Temos que ver da onde vêm as instruções. Por que eu falo de sabedoria superior? O que constrói a sabedoria superior é nós crer. Quem é o superior hoje? O mundo? A ciência? Os mentores? Os livros de autoajuda? O Google. O Google? O Google é uma fonte de sabedoria, mas não é superior. E a sabedoria a gente pode comprovar pelos resultados. Jesus deixou um texto lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 19, que ele diz assim, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então hoje, vamos lá, ser mais prático aqui. Eu ler a Bíblia, consultar a Bíblia, para conhecer minhas origens e o começo de todas as coisas, ou consultar o Google para saber, para responder para mim aquilo que eu não sei. Mesmo porque a fonte o Google é uma máquina, é uma inteligência artificial e ela é uma máquina. É uma máquina que não é superior. Alguém colocou lá. Exato. E aí, muitos alguéns, porque você tem de um só tema várias opiniões. E você vai perguntar para o Google aquilo que você não aprendeu. E se você aprendeu e não tem um bom domínio, vai apenas conferir. Mas aquilo que você não teve conhecimento, por exemplo, o que o Google pode falar de Deus para você? Aquilo que você perguntar. Mas nada melhor do que aquele que começa a se interessar para conhecer a Deus, buscar a Deus e levar a sério o que Deus fala. Porque tudo o que foi escrito com respeito a Deus para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Então a diferença, e fazer uma comparação, essa nova geração com a minha geração e os meus ancestrais, eu vou apenas historiar um pouco. As pessoas criam uma expectativa naquilo que não tem
e lutam para ter. Só que criaram uma expectativa em algo terreno, momentâneo, prazeroso, apenas sem saber se aquilo tem consistência e eternidade. Então adquirem. Então tem pessoas que, se eu casar, eu vou ser feliz. Aí depois, se eu tiver filhos, vou ser feliz. Se eu conseguir uma casa, uma mansão, eu vou ser feliz. E vai conquistando essas etapas e sempre fica um vazio. Eu escutei ontem algo muito interessante, que toda depressão é a manifestação da infelicidade. A depressão. Você sabia que há não muito tempo era só os idosos que eram depressivos? E atualmente tem crianças depressivas. Por quê? Tinham sonhos. Os pais atenderam. Deram lá o que ele pediu. Ganhou, não resolveu. E aí começa a mídia a vender ilusões, vender um mundo de ficção, e eles querem, adquirem, e não é aquilo. Então a depressão, ela é a manifestação da infelicidade. E a depressão é uma tristeza por não ter, ou ter perdido. Ela começa como uma ansiedade de querer e lutar para ter, e causa uma instabilidade, uma insegurança, uma indefinição. E aí para dessas ansiedade e vai para uma tristeza, porque há tanto tempo eu espero, há tanto tempo, como muitos já disseram aí no meu gabinete, pastor, eu já desisti, porque há tanto tempo eu luto e não dá. A sabedoria inferior, ela vende ilusões. A superior vende uma filosofia de vida simples, prática, porém verdadeira, consistente e frutífera. Porque a verdadeira sabedoria se manifesta, se torna conhecida e reconhecida pelos seus frutos. Então vamos ter uma luta muito grande dentro de nós mesmos, mas agora eu vou ter que dar mais atenção para a palavra de Deus do que para esses filmes de ficções, esses programas de sabedoria artificial, inteligência artificial, e a pessoa vive numa crise. Assim como a gente vive a crise do espírito contra a alma e a alma contra o espírito contra a carne e a carne contra o espírito, porque a alma também guerreia contra o nosso espírito. Os nossos desejos querem convencer o espírito que deseja saudável. Não. Pode ser saudável se é direcionado por algo proveitoso, algo valioso. Então, temos mais uma fonte de conflito. Sabedoria superior versus sabedoria inferior. Então, de uma forma bem sintética, eu diria que depende da fonte, para que nós possamos avaliar se a gente está caminhando nesse caminho de uma sabedoria inferior ou no caminho da sabedoria superior. É a fonte que me abastece. E que te dá um bem-estar. Ansiedade, depressão, a ansiedade é um sinal de uma infelicidade, insatisfação, insegurança, impossibilidades. O senhor estava falando, eu lembrei, eu tinha um cachorrinho e quando eu viajava, deixava ele com alguém ou deixava alguém em casa para cuidar dele. E quando eu voltava das minhas viagens, né,
ele ia para cima da minha cama e fazia alguma coisa ruim lá em cima da cama. Me olhando às vezes. Me olhando e fazendo aquilo que não deveria fazer em cima da cama. E depois eu comecei a estudar aquilo e esse adestrador de animais, né, disse que ele estava fazendo um protesto. Ele estava declarando que ele não estava satisfeito com a situação que eu tinha deixado ele lá abandonado, né? Ou abandonado, que eu digo, sem a minha presença. E o senhor falando sobre essa questão de manifestações depressivas, né? Eu lembrei disso. Hoje, a gente já vem falando sobre isso em alguns episódios, né? Dessa humanização animal também, né? Hoje, os idosos manifestam a depressão, os jovens, as crianças e os animais. Existem hoje, pastor, tratamentos para animais com depressão. Só para a gente terminar o nosso episódio leve. Então a gente vive hoje em uma sociedade, né, onde as pessoas elas estão muito suscetíveis a não conseguir descansar as emoções. Elas estão sempre com as emoções em primeiro lugar. Elas estão sempre colocando as emoções como o leme da vida delas. E isso é algo bem preocupante nesse final de tempos que a gente está vivendo, né, apóstolo? É tão claro isso, que a própria natureza, Paulo fala, que a própria natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? Que os filhos de Deus consigam trazerem um modelo de vida para os outros, o mundo, os ímpios, seguirem. Mas hoje, infelizmente, como pastor já há mais de 30 anos, eu identifico que os cristãos estão sendo os mais, como é que eu posso dizer, os mais fragilizados por não estarem usando a sabedoria superior, por não estarem dando prioridade ao governo de Deus e cada um buscando seus interesses, fazendo suas buscas, buscando seus mentores, fazendo suas imersões, indo em busca de resposta, sendo que num bom relacionamento com Deus, nós encontramos as respostas para a vida. É isso aí, estamos encerrando esse nosso episódio do MBCV Cast com um papo leve, um papo interessante, inteligente e sábio sobre sabedoria. Você pode se identificar? Você pode ver qual é o nível que você está? Você pode, a partir daquilo que foi falado hoje, ver quais são as suas consultas, quais são as suas fontes, aonde você está buscando sabedoria para viver uma vida melhor? Então, que você possa compartilhar isso não só contigo mesmo, né, com a tua alma, pensando sobre isso, mas também com aqueles que você ama. E nós encerramos com a última palavra do apóstolo, mas dizendo, é mais importante ser do que ter. Cuidado com isso, pastor. É bem prático, comece o seu dia consultando a palavra e não o horóscopo. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.